Olá, boa tarde. O reconhecimento de paternidade ou estado de filiação está assegurado na Constituição Federal de 88. No entanto, em 2020, mais de 320 mil crianças brasileiras foram registradas apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento. Mas qual é o impacto para a criança que não tem o registro do pai? A gente vai explicar na edição de hoje. A discussão em torno desse assunto é um dos destaques do dia, mas você vai ver também. Eleições 2022. Termina hoje o prazo para solicitar o registro de candidatura para as eleições gerais deste ano. Enfrentamento à violência contra as mulheres. Começa hoje a semana Justiça pela Paz em Casa. E ainda a força-tarefa do Conselho Nacional de Justiça vai a Pernambuco para aprimorar sistema prisional. Cerca de 12 equipes vão inspecionar presencialmente 16 unidades prisionais do estado. Termina hoje o prazo para solicitar o registro de candidatura à Justiça Eleitoral. Vamos agora, ao vivo, direto ao Tribunal Superior Eleitoral, falar com a repórter Renata Gorga, que traz mais informações sobre o calendário das eleições deste ano. Olá, Renata, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde a você e a quem nos acompanha. O prazo para pedir os registros de candidaturas pela internet acabou hoje às 8 horas da manhã. Mas ainda dá tempo de partidos, federações partidárias e coligações fazerem o pedido presencialmente à Justiça Eleitoral até às 7 horas da noite de hoje. Esse prazo está previsto na legislação eleitoral. Até o momento, o Tribunal Superior Eleitoral recebeu 12 pedidos de registros de candidaturas à presidência da República. E é a própria Corte que faz a análise desses pedidos relacionados ao cargo de presidente. Já para os demais cargos, as solicitações devem ser feitas diretamente aos tribunais regionais eleitorais. Agora, falando de um outro prazo importante, começa amanhã a campanha eleitoral. É amanhã, então, que começa a valer o pedido de votos para os eleitoras e os eleitores, para as eleições deste ano. Agora, amanhã também a gente sabe que vai ter posse aqui no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. A cerimônia vai começar às 7 horas da noite. O ministro Alexandre de Moraes vai assumir a presidência da Corte Eleitoral e conduzir as eleições deste ano. E o vice-presidente será o ministro Ricardo Lewandowski. Teremos transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Rafaela. Muito obrigada, Renata, pelas informações. Tchau, tchau. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, para suspender decisão do Tribunal Superior Eleitoral que o proíbe de se candidatar. Coutinho foi condenado no TSE pela prática de abuso de poder político. O TSE condenou Coutinho porque ele teria acelerado o pagamento de benefícios previdenciários durante o período eleitoral, apesar da recomendação da Controladoria Geral do Estado para que isso não fosse feito. Na época, ele era candidato à reeleição ao cargo de governador. No STF, Coutinho pediu que a decisão do TSE fosse suspensa e a defesa dele alegou urgência, já que o ex-governador da Paraíba tinha a intenção de concorrer a uma vaga no Senado. A ministra Rosa Weber explicou que o TSE, em decisão colegiada, considerou que houve abuso de poder político. As investigações apontaram que, em 2014, o número de concessões de benefícios chegou a 1.658 e, em 2013, foram concedidos apenas 163. A ministra afirmou ainda que, para afastar o entendimento firmado pelo TSE, seria necessário interpretar a lei da inelegibilidade e reexaminar fatos e provas, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Supremo. Em razão da prescrição, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, extinguiu a pena do ex-deputado federal Roberto Góes. O ex-parlamentar havia sido condenado por destinar valores de empréstimos consignados para pagar a folha do funcionalismo público quando ele era prefeito de Macapá, no Amapá.
Em 2016, Roberto Góes foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por maioria de votos por assunção de obrigação e peculato no último ano de mandato dele como prefeito de Macapá, no Amapá. De acordo com a denúncia, o político havia retirado mais de 8 milhões de reais que deveriam ter sido repassados a um banco para o pagamento de empréstimos consignados de servidores e destinou o valor ao pagamento de salários do funcionalismo público. A pena foi fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão, substituída por prestação de serviços e multa destinadas à instituição filantrópica. Em maio deste ano, no entanto, ao julgar embargos apresentados pela defesa do ex-parlamentar, o plenário do STF anulou a condenação por peculato. Prevaleceu no julgamento o entendimento de que a destinação dos recursos foi em favor da administração pública e não em proveito próprio, descaracterizando a natureza do crime. Ao tomar a decisão, o ministro Alexandre de Moraes levou em consideração o que diz o Código Penal. Segundo o artigo 109, inciso 5º, a prescrição antes de a sentença final transitar em julgado se regula pelo máximo da pena privativa de liberdade do crime, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou menor que 2 anos. O ministro verificou que, considerando o total da condenação após o julgamento dos embargos, que foi de 1 ano, o prazo prescricional está vigente. No podcast Supremo na Semana, o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, falou sobre o papel do advogado na defesa da democracia. Na semana em que se comemorou o Dia do Advogado, o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, falou sobre a importante participação da categoria na defesa da democracia e das instituições ao longo da história do Brasil. Realmente é um papel de muita relevância e de protagonismo. E a Ordem vem se mantendo por todo esse período de sua existência, seus 92 anos, exatamente marcando na sua história muitos eventos, como teve participação na redemocratização do Brasil e em todos os momentos em que foi chamada pela sociedade, em que também as agendas do Brasil solicitou da Ordem um posicionamento em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. O representante da OAB Nacional ressaltou os avanços do Estatuto da Advocacia, que ampliaram os direitos da categoria, garantindo segurança jurídica. Simonetti comentou também sobre o espaço do Museu do STF, dedicado à OAB. Conhecer a história da Ordem é saber o tamanho e a importância da Ordem para o Brasil. É uma instituição, a maior instituição que representa a sociedade civil. Somos hoje 1.300.000 advogados e advogadas inscritos e a nossa história, um pouco da nossa história, está contada neste museu. Outro destaque no podcast foi a eleição da ministra Rosa Weber pelo plenário. Ela vai presidir a corte no próximo biênio. A posse está prevista para o dia 12 de setembro. Veja a seguir, reconhecimento de paternidade cai quase 30% durante a pandemia. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os impactos na vida da criança que não tem um registro do pai. Voltamos já já. A TV Justiça ela é de fundamental importância para a sociedade, porque esclarece o direito de uma maneira bem simples. A sua equipe de jornalistas e produtores está habituada às questões do direito e assim consegue extrair dos entrevistados renomados juristas de todo o Brasil as informações mais atualizadas e precisas para o entendimento de todos. O reconhecimento de paternidade caiu quase 30% durante a pandemia. O levantamento mostra ainda que mais de 320.000 recém-nascidos foram registrados apenas pelas mães nesse período. Rosilene conheceu o pai da filha dela, um indiano, por meio das redes sociais. O relacionamento virtual começou em 2010. Em 2015, ele veio ao Brasil e Rosilene ficou grávida. O homem alegou que estava doente e que precisava voltar para a Índia.
Lá, casou com outra mulher e não deu mais satisfações a Rosilene. Quando a criança nasceu, apenas o nome da mãe constava na certidão de nascimento. Rosilene foi notificada pelo Ministério Público do Distrito Federal a prestar informações para que o pai da menor fosse localizado. Foi muito rápido o atendimento, todos que entraram em contato comigo, tanto com ele, foi pessoas maravilhosas, que tiveram toda a paciência de explicar para ele, porque como ele não sabia muito o português, então algumas coisas ele tinha dificuldade, mas foi tudo tranquilo. E foi muito rápido, eu achei que ia demorar mais um pouco, mas foi muito rápido. A filha de Rosilene não é a única que passou por esse tipo de situação. Mais de 320 mil crianças brasileiras foram registradas apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento em meio à pandemia da Covid-19. O número equivale a 6% do total de crianças nascidas no país, maior percentual desde 2016. Os dados são da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, junto aos cartórios de todo o país. Em números absolutos, 160.407 recém-nascidos foram registrados apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento em 2020. Em 2021, foram 167.399. Já os registros de paternidade passaram de 35.243 em 2019 para 23.921 em 2021, uma queda de 32%. O reconhecimento paterno é um direito da criança. O procedimento é gratuito e pode ser feito em qualquer cartório. Para isso, basta apenas a presença do pai devidamente identificado e o consentimento da mãe. Caso o pai se negue a registrar o filho, o cartório também pode encaminhar o processo para a justiça. O direito da paternidade é um direito da criança, né? Não é a mãe que tem esse direito, né? Então é a criança que tem esse direito. Bom, para a gente agora repercutir um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso ao vivo de forma remota com a Defensora Pública do Rio Grande do Sul e diretora jurídica da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, ANADEP, a Juliana Lavigne. Juliana, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, boa tarde a todos que nos assistem. É um grande prazer poder estar aqui falando sobre esse tema extremamente importante e relevante, como foi dito anteriormente. É um direito das crianças o reconhecimento da paternidade. Perfeito. Juliana, para a gente começar, eu queria que você compartilhasse com a gente qual é a leitura que você faz desses dados, né? Houve uma queda expressiva durante a pandemia, cerca de 30%. A que se atribui a isso? Nós estamos vendo que desde 2018 já era 5,3% o percentual de crianças não reconhecidas pelo pai. E depois, em 2020, 2021, com a pandemia, nós tivemos também esse aumento, mais uma vez. E agora, de uma forma muito triste, em 2022, nós estamos com o maior índice de registros de nascimento sem o reconhecimento paterno. É algo que a gente precisa realmente incentivar os pais à paternidade responsável, porque isso é muito importante para o desenvolvimento das crianças. Nós apresentamos na reportagem um caso, né, de um relacionamento ali, onde o camarada foi embora para outro país, não parece que não quis registrar a criança, né? Mas tem muitas mães que nem procuram o companheiro, né? Preferem seguir ali na empreitada sozinhas e tal. Isso não pode. É bom a gente frisar isso, porque por mais que a mãe tenha essa decisão, esse direito não é nem dela. A gente está falando do direito da criança, não é isso, doutora Juliana? Exatamente. Mesmo que a mãe não tenha interesse em registrar a criança com o pai, é um direito que deve ser assegurado às filhas e os filhos. O reconhecimento ele pode ser feito então, de forma espontânea, voluntária, como nós vimos, com o comparecimento junto ao registro civil, mas caso não aconteça de forma voluntária, sim, nós podemos ter, como aconteceu nesse exemplo, o Ministério Público entrando em contato com o pai, ou se não, então, através da ação judicial, para que a gente possa, então, ver reconhecida a paternidade no registro de nascimento das crianças. Doutora, quais são os impactos jurídicos, os prejuízos que essa criança tem quando não tem ali na certidão de nascimento o nome do pai, por exemplo? Inicialmente, nós vamos ter aquele prejuízo afetivo, emocional, porque a convivência paterna ela é muito importante no desenvolvimento e na criação dos filhos e das filhas. Mas, para além de todo este
afeto que vai faltar durante o desenvolvimento, a criança que não tem o pai registrado no assento de nascimento perde o direito aos alimentos, à herança e à convivência paterna, que deve ser fixada também, para que tenhamos, então, esse contato do pai com a criança durante todo o seu desenvolvimento. Então, é muito importante que o reconhecimento da paternidade seja feito, e para além dos alimentos só do pai, eventualmente na falta dos pais, como nós conversamos anteriormente, os avós também paternos podem ser chamados a contribuir com o sustento dos filhos e das filhas. Então, os efeitos são vários, tanto no aspecto emocional, no aspecto afetivo, também como de direitos dessa criança. No caso de direito sucessório, né? Se esse reconhecimento de paternidade ele é feito ali tardiamente, quando o pai já foi a óbito, há uma reversão para que essa criança, esse adulto, essa pessoa tenha direito aos bens deixados, por exemplo, doutora? Há possibilidade, sim, o reconhecimento pós-mortem, ele é reconhecido, e após o reconhecimento, então, há a possibilidade, sim, dessa criança reivindicar os seus direitos sucessórios. Esse pai que foge, como nós acompanhamos ali no caso da reportagem anterior, ou esse pai que fala ali, alega que não é dele, mas também não quer fazer o exame de DNA, são exemplos que eu citei, mas nós temos inúmeras outras situações, né? Esse homem, ele tem alguma sanção, ele responde em alguma esfera, ou criminal, de forma administrativa? Havendo a ação judicial e o pai se recusando a fazer o exame de DNA, nós temos uma presunção relativa já da paternidade que, aliado a outros elementos de prova, vão formar a convicção do juízo. Mas é importante também trazer que o abandono afetivo, ele também pode gerar direito de indenização por danos morais, porque essa criança ela pode sofrer danos por falta desse afeto, por falta dessa convivência. Mas dentro da ação judicial, sim, havendo a recusa do pai, nós já temos a presunção relativa da paternidade, e isso faz com que, daqui a pouco, já se possa fixar os alimentos também para essa criança durante o processo. Ok, doutora Juliana, muito obrigada. Então, fica aí os esclarecimentos, né, para mães, pais e também a criança que, eventualmente, quando cresce, né, às vezes é aquele menor que vai correr atrás da sua história, dos seus direitos, né? Doutora, muito grata pela participação mais uma vez, viu? Boa tarde. Obrigada, eu que agradeço, e a Defensoria Pública tem inúmeros projetos para facilitar também esse reconhecimento da paternidade, está aberta a receber todas e todos. Perfeito, maravilha. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. E você vai ver a seguir no próximo bloco. Começa hoje a Semana da Justiça pela Paz em Casa. Os detalhes, daqui a pouquinho voltamos já. TV Justiça não é só importante, ela é essencial, porque ela ajuda a aumentar a transparência no Poder Judiciário, que é uma ferramenta da democracia, e também ajuda a elucidar temas que são muito importantes, são discutidos no bojo do Poder Judiciário e muitas vezes acabam não tendo o espaço que merecem dentro da grande mídia. Começa hoje a Semana Justiça pela Paz em Casa, com a participação dos tribunais de justiça de todo o país. O programa faz parte da Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça em 2018. A repórter Aline Barcelos, agora ao vivo, conversa com a gente e traz mais informações sobre essa semana. Oi, Aline, boa tarde para você. Boa tarde para você, Rafa. Boa tarde a todos. Nesta edição da Semana pela Paz em Casa serão contabilizadas e retomadas todas as sessões do Tribunal do Júri afetadas pela pandemia. Além desse balanço, a Semana Justiça pela Paz em Casa prevê que os tribunais de justiça realizem, ao longo dos 5 dias, mobilização, ações educativas contra a violência doméstica. Na última edição, em março, foram analisados 4.500 processos, ocorreram mais de 13 mil audiências e foram concedidas 8.500 medidas protetivas. Segundo o conselheiro do CNJ, Márcio Freitas, a ação é importante para mostrar os desdobramentos da violência e os impactos na saúde mental dos envolvidos. Rafaela. Ok, Aline, muito obrigada mais uma vez.
Bom, vamos falar agora sobre mais uma mobilização do Poder Judiciário. Começa hoje em Pernambuco a visita da equipe do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça. O grupo de magistrados e servidores vai conhecer a realidade atual do sistema do Estado. Hoje, o grupo convocado pelo CNJ vai se reunir com órgãos da sociedade civil e de prevenção e combate à tortura, OAB, Ministério Público e Conselho Penitenciário do Estado de Pernambuco. Cerca de 12 equipes vão inspecionar presencialmente 16 unidades prisionais do Estado, que somam uma população carcerária de 49 mil presos. 3 presídios de Pernambuco, que formam um dos maiores complexos prisionais do país, também vão receber a equipe do CNJ. O trabalho, que vai até sexta-feira, pretende ainda capacitar os servidores do Tribunal de Justiça do Estado no pacote de Justiça 4.0, para, por exemplo, operar o banco de monitoramento de prisões e o sistema eletrônico de execução unificado. Aposentado do INSS pode optar pela aposentadoria mais vantajosa durante a ação que tenha reconhecido o direito a um benefício menor. A decisão é da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos repetitivos em julgamento do tema 1018, a primeira sessão estabeleceu que o segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso de ação judicial em que se reconheceu o benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, a execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa. O caso analisado envolve um segurado que solicitou a aposentadoria por tempo de contribuição em maio de 2012, mas o pedido foi negado pelo INSS. Em outubro de 2016, ele ajuizou a ação para tentar obter o benefício. Como ele continuava trabalhando, foi concedida a aposentadoria administrativa a partir de outubro de 2016, com o processo judicial já em curso. Posteriormente, a ação foi julgada procedente para conceder a aposentadoria requerida, com início em maio de 2012. Entre as duas aposentadorias, a concedida administrativamente se mostrou mais vantajosa financeiramente. Por isso, o contribuinte pediu para receber a aposentadoria judicial até o início da aposentadoria administrativa, com a manutenção dessa última a partir daí. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região acolheu o pedido. No STJ, o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, concluiu que a hipótese em análise não configura desaposentação, que é uma prática vedada pelo Supremo Tribunal Federal e consiste na aquisição de um novo benefício em decorrência das contribuições recolhidas após a concessão da aposentadoria. Segundo o relator, a negativa equivocada do primeiro benefício pelo INSS e sua concessão judicial não caracteriza a situação vedada pelo STF. No entanto, Herman Benjamin reconheceu a possibilidade de o segurado optar por apenas um dos 2 benefícios. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, manteve a extinção do contrato de transporte público em Juiz de Fora, Minas Gerais. De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, nos últimos 2 anos foram verificadas inúmeras falhas na prestação do serviço por parte da concessionária que administra o transporte público de Juiz de Fora, a Transporte Urbano São Miguel. Entre elas está que a frota circulante é a metade da prevista no contrato e é composta de muitos ônibus velhos, o que coloca em risco a integridade física e patrimonial dos usuários, empregados da empresa e de terceiros. O município declarou a caducidade do contrato para realizar uma nova licitação do serviço de ônibus, mas a concessionária alegou vícios no processo administrativo e recorreu à justiça. Inicialmente, o pedido foi indeferido, mas ao analisar o recurso contra a decisão de primeira instância, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deferiu o pedido da empresa para suspender os efeitos jurídicos do processo administrativo de caducidade. A Prefeitura, então, dirigiu um pedido de suspensão aqui ao STJ. Ao analisar o caso, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, disse que a Prefeitura conseguiu demonstrar
mitigar de forma suficiente o risco de lesão à ordem e à segurança pública e que a decisão do TJ de Minas criou entraves para a execução normal de um serviço público de grande interesse social, impedindo que fosse prestado de forma eficaz. Para o ministro, permitir esse tipo de interferência configuraria uma forma de desordenar toda a lógica do funcionamento regular do Estado. Por conta disso, a decisão do Tribunal Mineiro foi suspensa. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, excelente semana para todos nós. Até amanhã. Tchau, tchau.